Oi, galerinha da Conectividade. Estamos aqui mais uma vez para fazer um bate-papo e reflexões aí nesse momento novo e desafiador que a gente está enfrentando. E hoje, para fazer uma conversa bem bacana, eu trouxe aqui, chamei a ajuda dos universitários e trouxe aqui meu amigo Tiago Nieveglovski, diretor-presidente aí do Mais Futuro. Tiago é amigo de MBA, amigo de diretoria de Previpar, e está aí à frente de uma fundação e que fez ações muito bacanas nesse período, né? E a nossa ideia aqui é justamente compartilhar com vocês como uma entidade de porte menor, que tem restrições de equipe, restrições orçamentárias, aí conseguem fazer, né, mesmo nesses momentos aí, ações interessantes. Eu quero aproveitar antes de começar o bate-papo com o Thiago e reforçar o Thiago aí mais conhecido nas redes sociais como Thiago Nieve. É, mais Para fácil, né, Cláudio? facilitar, isso é mais fácil. Então, ele tem canal no YouTube, o Thiago é entusiasta e não só entusiasta, mas muito atuante aí na questão de educação financeira e previdenciária. Para quem ainda não acompanha as ações que ele tem no YouTube, nas redes sociais, fica aí o convite para fazê-lo. Bom, Thiago, primeiro, obrigada, né? Assim, esse bate-papo é um momento para a gente fazer reflexões bacanas aí, né? De como é que a entidade, a gente que já, você continua atuando, eu atuei em entidade pequena, e a gente tem vários desafios, e as entidades de porte menor são as que representam maior quantidade aí dentro do nosso sistema, né? E o nosso objetivo aqui agora, a nossa ideia é justamente fazer um compartilhamento do que a gente pode fazer, de como é que a gente pode enfrentar esses momentos de crise e do limão fazer uma limonada, né? Como a É gente isso aí. colocou aqui. Que oportunidades a gente pode enxergar para fazer diferente? E aí, para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente vem aí, cão farejador, mapeando as ações, né, das entidades que elas têm feito. E vocês muito rapidamente fizeram uma ação lá quando a gente começou o circo de horrores da bolsa, né? E aquela sequência de circuit breaks e o mercado começar a ficar já agitado. Muito rapidamente vocês fizeram uma ação de esclarecimento aí para os participantes, né? Destacando o fator de longo prazo dos nossos investimentos. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ação, que foi rápida, que foi tempestiva, né? E o que vocês pensaram quando vocês trabalharam esse ponto? Bom, Cláudia, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que essas iniciativas de realmente expor o que as entidades estão fazendo, processo de inovação, metodologias que estão sendo implantadas, acho que é um papel muito legal que a Conect tem feito, o teu trabalho dentro da Conect. Então, agradeço aí a oportunidade de expor um pouco o que a gente tem feito no Mais Futuro, e passar um pouco, né, dessa nossa experiência. Mesmo eu brinco que a gente tem potencial de um transatlântico, mas ainda é um jet ski. Então, ainda sendo jet ski, a gente tem ainda alguns benefícios em relação ao transatlântico, né, a questão da agilidade, etc. Então, eu acho que isso nos ajudou muito nessa transição, nesse momento que, né, a gente tem passado aí de isolamento, Covid, etc. O primeiro ponto que você colocou, acho que foi muito oportuno, né? Quando realmente começou a pandemia, a OMS divulgou a pandemia, a gente começou a ter bolsa caindo. O primeiro impacto que nós percebemos, e a gente sabe, né? O primeiro impacto que ocasiona esse tipo de coisa é o impacto financeiro, é o impacto nos investimentos. E aí a gente quis já se antecipar, porque a gente já previa rentabilidades negativas, a gente já previa, nossa cota hoje é mensal, então a gente já previa um cenário de curto prazo negativo. E aí nós nos reunimos com a equipe e eu falei, olha, vamos lançar um vídeo, inclusive o nome do vídeo a gente deixou até meio provocativo, que era Covid-19 versus Previdência, para justamente chamar a atenção. Por quê? Porque as pessoas começam a ver muitos noticiários sobre bolsa caindo e começam a tomar decisões atreladas à emoção.
E na Previdência não é diferente, principalmente o plano instituído, né? Que você tem a possibilidade de resgate, tem a possibilidade até de uma eventual portabilidade. Então, é um pouco diferente até de um plano patrocinado, que, ok, deu uma rentabilidade negativa, mas, filho, você não pode fazer nada com o investimento que está aqui, você não pode mexer. Então, eu tenho só que te educar para mais como informação do que está acontecendo e deixa o cenário acalmar e lá na frente a gente vê. Mas em planos instituídos, não. Em planos instituídos, se você não toma se você não tem uma proatividade, se não toma uma ação em relação aos investimentos, é muito fácil o participante chegar e aí numa eventual crise, numa rentabilidade negativa de curto prazo, ele acabar realizando prejuízo e saindo e até pagando imposto, etc. Então, foi a primeira, acho que, ação que a gente teve assim, e a gente já há algum tempo a gente trabalha com essa ideia de vídeos, está no nosso DNA, né? Assim como você comentou, a gente tem um trabalho legal de educação financeira, previdenciária, com palestras, com vídeos. Então, a gente já tem toda a estrutura montada internamente para que a gente possa fazer um vídeo, talvez não tão profissional, mas um vídeo adequado para os nossos participantes e para a sociedade como um todo. E aí nós definimos uma pauta, eu chamei o Renato, vamos fazer um vídeo, assim, a gente pautou qual que era a ideia do vídeo, e basicamente o vídeo tinha um viés muito de tranquilidade. Ei, calma, né? Não é o fim do mundo. Eu sempre digo que uma tribulação, uma crise, ela é passageira, ela tem um fim. Então, era o momento da gente dar uma tranquilidade para os nossos participantes, mostrando o seguinte, olha, diante de todo o cenário, todos estão sendo afetados, primeiro, né? Não existe um plano que não está sendo afetado, todos estão sendo afetados. Há uma crise generalizada no mercado como um todo, não só previdenciária. Aí a gente começa, no vídeo a gente não fala, mas a gente sempre trabalha com essa ideia de a previdência ser a última possibilidade, o último ativo que você precisa resgatar numa eventualidade, né? A gente tenta trabalhar com essa ideia de fundo de reserva, de não colocar os mesmos ovos no mesmo cesto. Então, a gente tem diversos casos até de participantes que nos procuram, querendo fazer aporte, etc. A gente direciona para outros investimentos por causa da finalidade. E é mais ou menos isso que a gente quis esclarecer. Porque o participante ele tem que ter a entidade como parceira. E eu não posso chegar para o meu participante e falar, olha, coloque tudo aqui, faça tudo comigo, eu sou o dono da razão. Não, pelo contrário, eu tenho que dar um direcionamento do que eu fazia se tivesse no teu lugar, o que eu iria fazer se eu tivesse no teu lugar. E basicamente essa tranquilidade que a gente passou, olha, o cenário é passageiro, o investimento de previdência é de longo prazo, o teu objetivo é de longo prazo, a tua aposentadoria é daqui 5, 10, 15, 20 anos, mesmo aqueles que estão próximos da aposentadoria, como é o nosso caso, nos nossos planos CD, a reserva ela continua investida, mesmo você recebendo a aposentadoria, então isso seria revertido. Então era um momento de calmaria. E pelo contrário, eu acho que isso que foi bem legal, a gente foi muito feliz nisso, a gente teve uma repercussão bem positiva assim, dos participantes em relação a isso, porque a gente incentivou, inclusive, os aportes. A gente falou, o momento, inclusive, é o contrário, porque o que geralmente o investidor profissional faz? Compra na baixa e vende na alta. O investidor amador vai no barbeiro, que não é o meu caso, já faz tempo que eu não vou no barbeiro, mas ele vai no barbeiro, ele escuta lá, não, agora é investimento em ações, eu estou comprando ações, estou ganhando muito dinheiro. E aí, eu sempre digo, quando você vai no aniversário do sobrinho, quando você vai no barbeiro e você escuta qualquer tipo de investimento, é o momento de você sair. E investidor amador geralmente faz isso. Agora eu entrei. E aí, o que a gente quis mostrar? Não, agora que há uma precificação baixa, agora que os ativos estão mais baixos, há uma liquidação no mercado. Pelo contrário, a cota do seu plano está desvalorizada, é o momento de você colocar aporte. E num caminho inverso, claro que não foi uma unanimidade, a gente sabe disso, porque a crise afetou o bolso dos nossos participantes também, mas foi bem legal que nós tivemos aportes nesse mês de março e mês de abril, continuamos tendo, por causa dessa forma que a gente comunicou. Olha, é o momento, inclusive, de você comprar mais cotas. Por quê? Porque a cota está desvalorizada. Então, acho que a primeira ação que nós tivemos, assim, de imediato,
vamos dar uma acalmada nos nossos participantes, não é o fim do mundo, vamos antecipar que, ei, mês de março não vai ser legal mesmo, mas você não pode ter uma visão de curto prazo, a tua visão é de longo prazo, não seja imediatista, que eu digo que a gente tem uma cultura muito imediatista, é a cultura do micro-ondas e colocar a pipoca em 3 minutos estar pronta. A gente não quer mais ficar fazendo pipoca na panela. Então, era o momento de mostrar um panorama passado. Ei, olha o passado, nós já passamos por outras crises. Mas foram menos piores, né? Mas foram crises também que afetaram o mercado financeiro, afetaram a rentabilidade, e a gente reverteu isso, a rentabilidade foi exposta em relação a isso. Então, como a gente tem perfis de investimentos, e os nossos perfis, por exemplo, o perfil agressivo, tem 50% da carteira em renda variável, a gente se sentiu se sentiu obrigado a fazer essa comunicação para os nossos participantes e mostrar, olha, vai acontecer, o teu plano vai ser impactado. Só que você só vai perder se você resgatar ou se você portar. Você não perde, a tua cota desvaloriza, mas a perda só vem com resgate e portabilidade. E aí o vídeo, a ideia do vídeo era muito relacionada a isso. Isso que é bacana. Eu acho que aí fica uma lição, inclusive, para essas entidades que estão fazendo o movimento agora, né, com o Plano Família, que é a pegada de um plano instituído, né? Que é essa dificuldade de falar muito no individual, não é aquela mensagem via RH do patrocinador, né? E é essa necessidade de conversar olho no olho, de não tentar pôr panos quentes, né? A gente tinha essa percepção, a gente sabia, já passou por crises anteriores, de que isso sim afeta, né? A galera vai espantar quando olhar o extrato lá, aparentemente a coisa diminui, a coisa cai, mas assim, uma coisa é você ter isso, o registro disso no momento da crise, outra coisa é realizar esse resultado, né? Então, acho que a ação é bem bacana, e ela foi muito rápida. Eu achei bastante interessante porque ela foi muito rápida. Foi realmente uma das primeiras ações no sentido de trazer isso, né? E é uma questão que acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais, explorar mais aí com os nossos participantes, essa comunicação com transparência, e não é uma comunicação vazia no sentido de se fazer presente trazendo qualquer informação, mas é aquela informação que interessa para ele, é aquela informação que de fato impacta para ele, né? Você usou uma expressão aí que é realmente assim, o que eu gostaria, se eu estivesse do outro lado, né? É se colocar na posição do participante e como ele, que tipo de informação, que tipo de orientação você gostaria de receber. Então, acho que foi bem positivo, e aí fica, além de uma lição para períodos de crise, né? Fica também uma lição para esse mundo instituído, para essas entidades que estão fazendo um movimento aí que traz o Plano Família, entender essa dinâmica diferente, né? Porque o plano instituído ele tem uma peculiaridade que você compra muito confiança, né? Então há uma necessidade de um esforço de fidelização. Porque você tem que fidelizar a pessoa, aquele participante, por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, qualquer vacilo é diferente de um patrocinado que, eu não preciso ter tanta intencionalidade nisso. No instituído, se você não é intencional em fidelizar o teu participante, e eu não estou dizendo nem só na questão de investimentos, eu estou dando mais ou menos, mas um bom atendimento, você ser sincero, ser transparente, antecipar, educar ele, realmente se colocar como um parceiro dele, ser justo. Isso tem um valor agregado que faz com que o participante confie no que você está fazendo e realmente entregue o futuro nas suas mãos. Muito bom. E falando aí nesse processo de fidelização, um outro item que eu queria abordar com você, que eu achei bem bacana, foi um movimento que vocês fizeram. Além de ser muito rápidos na movimentação de mudança da dinâmica de sair do offline para o online, foi a estratégia que teve por trás de entrega de valor agregado e de fidelização, quando vocês mexeram na estrutura do empréstimo de vocês, né? Uhum. Então, saíram aí e no meio da crise, né? No meio, assim, não esperar, ai meu Deus, agora eu estou em crise, é difícil de fazer.
Isso eu acho muito bacana, esse misto de não só reação, mas também uma ação, né? De fazer ações que são interessantes. Vocês tinham um modelo de empréstimo ainda daquele tradicional, como a maioria tem, como várias entidades têm, de assinar o contrato, de assinar o formulário, e o que nesse momento é difícil com as pessoas isoladas, as pessoas em casa, né? E num tempo muito rápido, e aí eu vou que você compartilhe com a galera aqui quanto tempo foi isso, né? Vocês migraram do offline para o online, né? E aproveitaram aí uma janela de oportunidade nesse quesito de fidelização. Então, se você puder compartilhar com a gente esse ponto. Legal. Bom, quando a primeira semana foi, né, catastrófica, assim, parecia que ia acabar o mundo. Então, a gente começou, sim, a receber ligações de participantes preocupados, querendo resgatar, querendo acionar o recurso, acho que mesmo sem tendo a necessidade do dinheiro, mas mais por precaução e etc. Então, a gente já viu ali uma oportunidade, e eu sempre levei isso para a equipe, né, gente? Vamos tentar aproveitar dessa oportunidade realmente para melhorias de processo, né? Como você citou ali, realmente desse limão fazer uma limonada, ou talvez até um mousse de limão, que é até mais gostoso. Esse é bom. Mas e aí o que a gente fez, né? A procura por resgate seria muito grande. Então vamos dar uma alternativa. E hoje a gente já tem, né? Eu acho que poucas entidades têm isso na carteira de planos instituídos ou empréstimo, que a gente chama inclusive de empréstimo consciente. Geralmente é muito comum nos planos patrocinados e nós temos nos planos instituídos que nós administramos, hoje são 4. E aí, numa reunião, a gente também, de uma maneira, aquilo que eu falei, né, da agilidade, da intencionalidade, a gente se reuniu, olha, nós queremos que uma das alternativas de retenção para um eventual resgate, até para que o participante não prejudique o projeto previdenciário dele, né, caminha já há alguns anos e aí aquele projeto que era de aposentadoria vai ser prejudicado por um problema pontual. Eu sempre comento que as pessoas não devem tomar decisões em cima de crises, então, muito voltado por causa disso. O impacto do imposto, às vezes a pessoa escolheu a tabela regressiva, vai ter um impacto muito grande. Então a gente percebeu que o empréstimo seria, além de uma alternativa para a entidade de ter uma garantia de uma rentabilidade super atrativa, num cenário em que os ativos estavam se deteriorando, né? Inclusive a gente tem impulsionado aí para aumentar a nossa carteira de empréstimo. A gente quer chegar ao limite de 15% para justamente eu ter uma garantia de 15% da carteira com uma rentabilidade bem atrativa. E a gente percebeu que a carteira de empréstimo seria uma forma de retenção, para que as pessoas pudessem ter um crédito de curto prazo, um crédito rápido, né, em 2, 3 dias ter aquele recurso nas mãos. Hoje, o participante ele pode pegar 80% do saldo resgatável dele, então é um dinheiro relativamente alto que ele pode ter acesso, óbvio, está condicionado à reserva previdenciária. Mas o primeiro impacto que nós tivemos, a partir do momento que a gente definiu isso, mas o nosso processo de empréstimo hoje é totalmente manual, né? O participante vem, tem que assinar, aqueles que estão fora de Curitiba mandam um registro em cartório, etc. E isso já começou aquele desconforto, né? Eu gosto de desconforto porque é aí que a gente age, é aí que a gente realmente sai da zona de conforto e sai da nossa rotina e busca soluções. E aí a equipe se reuniu e nós encontramos uma solução. E eu digo o seguinte: nós encontramos uma solução que vai perdurar pós-crise. E acho que esse que é o grande barato de você tomar soluções em crise, soluções que sejam duradouras e que permaneçam pós-crise. É aí que eu acho que é o grande avanço em inovação, o grande avanço que você tem aí de melhorias que você pode fazer nos seus processos. E aí, o que a gente colocou? A gente procurou, buscamos, e aí a gente vai atrás, pergunta e fuça, e aí a gente encontrou uma ferramenta bem legal, que é uma ferramenta de assinatura digital, em que o participante recebe um e-mail, então você define lá as testemunhas, coloca o contrato em e-mail digital, o participante faz um cadastro simples, né? E ele assina com o ID da máquina, totalmente reconhecido, juridicamente protegido, o participante assina, vem para a diretoria assina,
todos recebem cópia daquele e-mail, já vai para o financeiro, então a gente melhorou inclusive o processo. Hoje um participante pega um empréstimo, né? Então, vamos dar um exemplo que ontem um participante pediu um empréstimo, hoje ele está com o crédito já na mão. Uma maneira muito rápida, coisa que no papel físico a gente demorava às vezes 5 dias. Por quê? Porque até o participante ia até a entidade, assinar, passa para mim, ia passar para a diretoria assinava, ia para o financeiro provisionava, etc. Tinha esse delay de uns 5 dias. E aí, com isso, a gente conseguiu automatizar para dar celeridade, inclusive, para que o crédito estivesse na mão do participante de uma maneira mais rápida. Então, além da segurança, além da agilidade, além da economia do papel, além de acabar com, que é um dos objetivos da entidade, né, do paperless, a gente quer acabar 100% com papel. Estamos caminhando bem forte para isso, para realmente a gente fazer uma previdência digital. Nós temos, inclusive, um site já, que é previdenciadigital.com.br. Então, a nossa intenção é nos tornarmos uma previdência digital, num contexto geral. Eu não estou falando de adesão digital, eu acho que isso é o mínimo que nós devemos fazer, mas a previdência digital vem num contexto geral do que eu posso melhorar de processo de uma maneira digital, de uma maneira acompanhando esse processo de inovação. E o empréstimo a gente deu um pontapé assim de uma maneira rápida, mas foi por uma necessidade. A gente viu, ou a gente faz isso, ou a gente busca isso, ou a gente vai começar a ter muito resgate. E aí o volume de empréstimos se intensificou muito, porque o processo foi facilitado. Então, hoje eu consigo, se eu tenho participante fora do estado do Paraná, qualquer participante hoje do Brasil inteiro pode acionar e fazer um empréstimo, um atendimento conosco de uma maneira digital também, solicitar empréstimo e de uma maneira rápida, por e-mail, ele em casa, ele sentado no sofá, ele na cama, onde ele quiser, na praia, onde ele estiver. Na praia não pode, né, que está interditado. Mas aonde ele quiser, ele tem acesso a esse crédito. E o que isso gerou para nós? Diminuiu as solicitações de resgate, os resgates foram segurados em função disso. Nós tivemos um potencial maior de retenção e aumentamos o volume de empréstimo aí nesses 2 últimos meses. Ou vou colocar, né, nesse último mês, considerando aí que a gente começou com essa ação na meados de março. Então foi bem legal, uma ação bem legal que a gente teve aí, uma maneira muito rápida também, e a gente conseguiu uma plataforma, algo muito rápido, muito fácil e totalmente seguro, que dá uma blindagem também para a entidade jurídica, de uma assinatura sem precisar do certificado digital. É uma forma que reconhece o ID da máquina que ele está acessando, com senha, etc. É algo bem seguro e bem fácil para o participante e para a entidade também executar, a ponto de a gente postergar e prolongar essa plataforma. A gente já tem conversado com isso, a partir do momento que a gente voltar às nossas rotinas de uma maneira presencial. Show de bola. Eu acho que esse case do empréstimo, ele ilustra muita coisa, né? Primeiro, esse compromisso de contribuir com o movimento do hashtag Fica em Casa, né? E você facilita isso quando você põe tudo no remoto. E tem ingredientes aí que eu acho sensacionais, a gente tem falado muito quando a gente tem falado de plano instituído e dessa nova dinâmica e do ambiente em que a gente vive, né? A gente tem hoje previdência, a gente tem concorrência com muita coisa, são plataformas financeiras, né? Com uma facilidade, com uma agilidade. E aí pegar isso, você consegue, né? Nesse case a gente vê aí, primeiro, o compromisso nesse momento de facilitar a vida do participante, manter ele em segurança em casa. Você tem ganho de eficiência operacional para dentro de casa, e isso faz toda a diferença agora, né? É o famoso que a gente tem falado muito, de fazer mais e melhor e com menos. Menos tempo, menos recurso, menos estrutura, né? E para mim o ingrediente principal, que é justamente o de entrega de valor agregado, né, para esse participante aí fazendo esse trabalho de fidelização. Uma das questões que a gente tem falado muito, que o plano instituído precisa trabalhar, que é um grande desafio,
Talvez mais difícil do que trazer o participante para dentro é mantê-lo, né? É manter essa relação de médio e longo prazo. E esse tipo de percepção, esse tipo de visão faz com que esse processo de fidelização seja reforçado, né? Sim. Então, achei o case assim sensacional e acho que valem reflexões profundas aí para todo mundo nesse sentido. E o manter participante, a gente acha que é só através de investimentos, performance e de rentabilidade. A gente tem visto que não, pelo contrário. Às vezes o participante vai deixar de ter uma rentabilidade, até vai aceitar uma rentabilidade menor, não estou dizendo que você tem que entregar uma rentabilidade menor, em detrimento ao que você tem de valor agregado em outras atividades. Não, mas lá eu até... deu uma rentabilidade menor. Não, mas lá eu tenho isso e aquilo, é isso que a gente tem tentado buscar. Realmente é uma linha que tem que ser seguida, principalmente pelo plano instituído. Joia. E aí, para a gente fechar esse bate-papo aqui, queria pegar um ponto que a gente tem falado bastante aí dentro dos discussões de Conecta e de reflexões desde que esse processo começou, que o foco central de tudo são as pessoas, né? Sejam as pessoas para quem a gente trabalha, né? Ou sejam as pessoas que trabalham conosco, né? E aí vocês, de novo, tiveram um posicionamento muito rápido, acho que foram uma das primeiras entidades a colocar a estrutura toda em home office, né? E claro, mesmo pequena, tem a agilidade do jet ski, aí se movimenta ele mais rápido do que um transatlântico, mas mesmo assim isso exige muito de tecnologia, muito de organização, e quando a gente está falando já de um período prolongado nessa situação, existem fatores pessoais que vão entrando em jogo, né? As pessoas vão sentindo aí no psicológico, né? Esse efeito do isolamento. Uma coisa é você falar do home office antigo, que você escolhe o dia mais legal para ficar em casa, os filhos estão na escola, a empregada está ali, né, auxiliando, fazendo o almoço. E agora a gente está nesse momento de eu vi um termo semana passada aí numa das conversas que eu achei sensacional, na realidade é um termo de home life, né? A vida inteira está acontecendo dentro de casa e numa pegada que está tudo junto e misturado, né? Então as crianças estão tendo aula dentro de casa, né? Tá todo mundo dentro de casa e aí você tem trabalho, lazer, recolhimento com a família, tudo ali no mesmo ambiente, né? E aí para a gente fechar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês estão trabalhando, como é que vocês fizeram esse movimento de entrada no home office e como é que vocês estão trabalhando a dinâmica com a equipe, olhando para as pessoas, né? Cuidando das pessoas, mas ao mesmo tempo com um olhar aí na produtividade. Legal. Eu acho que o começo da tua fala, para mim, matou, né? A gente tem hoje uma definição de propósito interno na nossa entidade, institucionalizada, que é servir pessoas que buscam mais liberdade financeira no futuro. Então, está muito relacionado a pessoas. E a gente tem, sim, uma preocupação, começando o nosso dever de casa com os nossos próprios colaboradores, né? E as suas famílias em si. Então, quando a gente começou a perceber essa movimentação, na verdade, eu vou dar um passo para trás. Há algum tempo já, quando a gente mudou a nossa sede para um outro espaço, a gente já previa e aí conversando com o responsável pela área de TI, a gente falou, a minha intenção já era dar um passo em questão de inovação, em agilidade, em estrutura, etc. Então, hoje a nossa entidade, né, se eu pudesse não ter nem cabo de energia, eu não teria, mas ainda isso está muito distante de acontecer. Mas não tem mais cabo, somente pela internet. 90% do corpo funcional hoje usa notebook. Então, para essa agilidade, para essa facilidade, a gente cortou a adoção a gente não tem mais telefone fixo, a gente tem todos têm celulares corporativos que replicam telefones fixos pelo computador. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse uma maior agilidade, uma maior rapidez em mandar 100% do nosso time para casa. Então, o que a gente definiu? Quando a gente definiu que a gente tomaria a ideia de home office, né? A gente entraria em home office, isso foi no dia
16 de março, está fazendo um mês amanhã, né? 15 de março, um mês hoje, então. Em menos de 24 horas, a gente tinha colocado todos em casa, com estrutura, notebook, acesso à rede, acesso à internet, acesso aos e-mails, os celulares corporativos. Então, o processo foi muito rápido, porque nós já estávamos com uma estrutura preparada para isso. Então, eu vejo que as entidades que tiveram uma dificuldade maior não tinham uma estrutura voltada para isso. E nós não. E fez, inclusive, a gente repensar o modelo. Né? Eu sei que algumas empresas já trabalham com estações remotas, modelo híbrido de home office. Por que não a gente chegar e pensar nisso no futuro? Eu acho que isso também serviu para que a gente avaliasse esse modelo e por que não inovar nessa relação interpessoal com os nossos colaboradores. E isso foi muito positivo. Então, o que eu percebo é que a gente conseguiu essa seriedade muito por causa disso. E por que a gente tem esse viés? Já há algum tempo atrás, a gente montou dentro da estrutura, mesmo sendo uma estrutura enxuta, uma área voltada para a inovação e tecnologia. Então, hoje eu tenho 3 pessoas, nós somos uma entidade pequena, mas eu tenho hoje 3 pessoas, que é um quadro representativo do nosso corpo funcional. Hoje nós temos 20 colaboradores, 3 pessoas voltadas para quê? Inovação e tecnologia. Porque nós entendemos, e muita coisa boa, eu não posso soltar aqui, porque eu não vou dar spoiler, mas é só o começo do que nós estamos planejando e projetando para o mais futuro nos próximos 5 anos em relação à inovação e tecnologia. Realmente a gente quer inovar de uma maneira totalmente radical a maneira que as pessoas fazem previdência. Então, como nós já temos esse viés, a gente teve essa celeridade e essa intencionalidade de colocar o pessoal em home office de uma maneira mais fácil. O que nós temos feito em relação aos colaboradores? Nós temos uma preocupação, um mês já em casa, não é só uma questão de estrutura, dei uma estrutura e pronto. A gente sabe que nem todo mundo tem uma estrutura adequada em casa, até ergonômica, uma boa cadeira, uma boa espaço de iluminação. Então, a gente tem essa preocupação, mas principalmente a preocupação que nós temos tido no atual cenário é com as emoções, né? Com a cabeça das pessoas. Então, a gente tem sido muito intencional, a gente, diferente do presencial, eu acho que isso a gente teve uma conexão bem legal. A gente tem reuniões diárias com o pessoal, as equipes, eu me reúno com a liderança, as lideranças se reúnem com as suas equipes, aí volta a questão da produtividade, é mais uma forma de, ei, a gente está junto, como é que vocês estão, e o que vocês vão fazer hoje, qual vai ser a produtividade de hoje, como que vai ser a rotina de hoje. A gente sabe que a gente precisa dar maior flexibilidade para eles, não adianta, né? Aquilo que você falou, é o home life, é o filho, é ajudar ali a lavar uma louça, etc. E isso acontece, então a gente não está tão bitolado de, não, cumpra teu horário das 8. Não, às vezes você vai ter que dar uma saída para ir até o mercado e está tudo certo isso, né? E aí essa definição. Semanalmente, nós nos reunimos como todo o time, então nós colocamos aqui todo mundo em videoconferência. Para quê, Thiago? Para dar risada, para ter uma interação, para conversar com eles, para perguntar como é que eles estão, e aí dar esse suporte mais emocional, que a gente está junto e dando realmente notícias. E atrelado a isso, nós iniciamos há um mês atrás, e a gente tem dado esse suporte, uma capelania empresarial, para que as pessoas tenham um suporte emocional e espiritual, inclusive nesse momento de crise. Isso está sendo, inclusive, exposto e direcionado para toda a família. Por quê? Porque não adianta eu chegar e só cuidar do meu colaborador e a esposa ou o marido do lado e os filhos estarem enlouquecendo ali do lado. Então, esse capelão, ele tem conversado com os nossos colaboradores por WhatsApp, por videoconferência, e é uma pessoa que vai estar junto, vai estar dando uma palavra de encorajamento, vai estar, às vezes, só ouvindo aquele colaborador, ou ouvindo aquele familiar, ouvindo aquela esposa, ouvindo aquele marido, expondo algum problema, expondo alguma situação, talvez orando junto, tendo um momento de oração com aquela pessoa, realmente dando um suporte emocional, porque a gente viu uma necessidade, a gente começou a perceber e ler algumas coisas,
do alto índice de depressão pós-pandemia, um alto índice das pessoas realmente estarem em estado depressivo, ruim, né? Em crise de pânico, medo, etc. Então, nós sentimos por obrigação como empresa, além de, óbvio, dar todo o suporte profissional, olha aqui um curso para você fazer, tem muita coisa para ver hoje, e live que sai até dentro do guarda-roupa, e tá tudo certo. Mas mais do que isso, eu dar um suporte de, ei, tem alguém aqui para te escutar, tem alguém aqui que está junto com você e a empresa quer te oferecer isso, esse serviço de dar um suporte emocional. E a gente tem recebido alguns testemunhos, algumas pessoas que nos reportam assim, bem legal, assim, de pessoas que... porque acontece nesse período de isolamento, a gente talvez acordar algum dia, estar com mais medo, dependendo da notícia que a gente escuta, ouve, lê, e aí ter um suporte emocional, espiritual, para que realmente a gente possa trabalhar em paz, trabalhar com mais tranquilidade, a gente tem isso, tem refletido diretamente na atividade das pessoas e, inclusive, no estado de espírito deles, né? Tem trabalhado com mais calma, mais alegria, as equipes têm retornado isso aí, então é uma bandeira amarela que a gente levantou quando a gente foi para casa em isolamento, porque, como você falou, Cláudia, é diferente de um home office normal, existe um cenário bem negativo fora das nossas casas, então a gente sim precisa estar voltado em pensar pessoas, servir os nossos participantes, dar esse suporte não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos participantes. Nós tivemos óbito no meio dessa crise de participantes, em que nós tivemos que acionar, inclusive, o capelão, né, nesse momento, para que justamente desse esse suporte não só para os colaboradores, que é a primeira coisa que a gente faz, dar esse suporte para que a equipe esteja bem engajada e bem consigo mesma, bem com suas emoções, mas também, por que não, refletir isso para todos os participantes. E é esse o trabalho que a gente tem feito aí num cenário de médio e longo prazo. Sensacional! Eu costumo dizer assim que o que me dá mais tesão no trabalho que a gente faz é que a gente trabalha com pessoas, por pessoas e para pessoas, né? E fazer com que o nosso time ali esteja bem amparado e pronto para auxiliar as pessoas que a gente serve, isso é uma preocupação que toda liderança deve ter, né? É justamente um olhar diferenciado. A gente está falando de gestão descentralizada e é um modelo de liderança novo, inclusive. E para nós que temos equipes, que somos líderes e gestores de equipes, a gente precisa repensar isso, né? É menos hora e mais produtividade, é menos cobrança e é mais apoio. É uma nova forma de ver gestão de pessoas, inclusive, né? É isso aí. Tiago, um bate-papo. É isso, Cláudio. Poxa, legal. Sensacional. Acho que foi até além das minhas expectativas, e olha que eu já tinha boas expectativas, mas elas foram além. De minha parte, o que eu queria registrar aqui primeiro é parabéns pelas ações que vocês estão tomando, né? Mesmo com as limitações, as dificuldades de entidades pequenas, mas assim, o porte é pequeno, mas a ambição e os princípios são grandes e são nobres. Isso que eu acho mais legal, né? Então, parabenizar aí todas as ações e as iniciativas e uma gratidão profunda, né, por você ter disponibilizado seu tempo aqui e compartilhar não só comigo, mas com toda a galera que está nos acompanhando aí, porque tem coisa muito bacana aqui para servir de exemplo, né, para todo mundo e para trazer aí, para contribuir com as reflexões que cada um de nós tem feito nesse período, tá? Então, legal, Cláudio. Eu que agradeço pela abertura, pela oportunidade que nós temos de expor um pouco, né, do que a gente tem feito, e muita coisa boa também está por vir aí. Talvez não vai ser o primeiro, mas não vai ser o último bate-papo que a gente vai ter aí, porque realmente essa é a nossa intenção, esse é o nosso DNA, e eu acho que tem muita coisa boa aí que a gente quer contribuir para o sistema de uma maneira bem positiva, inovando em processos, em formas que a gente conduz a nossa previdência. Tá bom? Joia, hashtag já estou esperando.
Gente, Legal. obrigada. E a galerinha que está aí acompanhando a gente, que tem acompanhado as nossas reflexões e curtido aí, estado junto, eu vou reforçar o convite tradicional. #vem com a Clau. Tamo juntos e obrigada.